Mas você tem medo de fato, então, da coisa em si ou da projeção que você faz dela? Porque muitas vezes a coisa em si é só uma mãozinha ali brincando. E a projeção dela é a sombra daquilo, e aquilo que a nossa mente projeta daquilo, dentro dos e se's, dentro do mas será aqui? Mas será como que vai ser? Nossa, mas e se acontecer tal coisa? Mas e se aquela coisa acontecer de novo? E assim a gente fica projetando, projetando, projetando na mente, que faz de fato uma coisa que é uma mãozinha ali inocente, passar a ser aquele monstrão todo. A gente de fato acaba acreditando naquilo e acaba de fato sentindo um medo real, como se a ameaça fosse real. Então a pergunta que fica é: quão reais e iminentes de fato são essas ameaças que te amedrontam? Que a gente parar de fato para pensar, se a gente parar de fato para jogar a luz sobre aquilo, será que a gente vai ficar de fato com a mãozinha, com a coisa em si, e aquela sombra lá vai se apagar? Existe a mente protetora, existe a mente reativa, mas existe essa mente que eu cunhei e eu chamei de protetiva, que é exatamente aquela mente que, em nome de querer nos proteger, é reativa e faz a gente reagir às situações. Outro dia eu estava conversando com a Adri e ela falou assim: imagina se depois que o Titanic tivesse afundado, as pessoas tivessem ficado com medo daquilo, a tal ponto que impedisse, sei lá, de continuar investindo em novos Titanics, né, ou enfim, em novos transatlânticos e tal. Como é que seria a travessia dos mares no mundo, né? Se diante do que aconteceu com o Titanic as pessoas tivessem simplesmente desistido por medo de acontecer de novo, como é que seria isso? E na vida da gente, de alguma forma, eu acredito que também é assim. Se a gente vive uma situação e a gente começa a vibrar muito medo com relação a ela, e aquilo de alguma forma nos priva de viver aquela situação, acaba que aquilo nos priva de viver a vida da gente, porque a vida da gente também é aprendizado a partir daquilo que não deu certo ou daquilo que a princípio não foi bom. Mas o que acontece é que a mente, ela olha para alguma coisa que aconteceu e, por querer nos proteger, ela faz a gente ser reativa a certas coisas. De fato, a gente não pode deixar que esse antivírus, que é a nossa mente, na tentativa de nos proteger, acabe por nos sabotar de alguma forma. Sem medo do novo, sem medo do de novo, sem medo de ter medo, sem medo. Sem medo do novo, ou seja, sem medo do que vai vir, né? Sem medo do futuro, sem medo do de novo, ou sem medo de algo se repetir, ou sem medo do passado, sem medo de ter medo, em essência. Sem medo, né? Eu acho que se de alguma forma a gente consegue olhar para o medo e dosar o medo, a gente de fato coloca ele dentro daquele lugar de nos proteger, né? Porque se a gente começa a deixar o medo dominar demais, aí de fato ele passa a ser algo que começa a nos prejudicar no sentido de nos limitar, no sentido de trazer pra gente tantos poréns, de trazer pra gente uma reação tão exacerbada da mente que a gente acaba simplesmente não fazendo, a gente não se permite viver, porque a gente acha que aquilo vai estar nos rondando ali a todo momento e que todas as possibilidades mais negativas, catastróficas vão estar esperando pela gente logo ali depois da esquina. O papel biológico do medo é algo que nos acompanha de fato desde as nossas eras mais remotas, e que é o que fazia a gente ficar atento e de olho para que nada nos acontecesse durante uma caçada, durante uma caminhada pela floresta, para que nenhum animal chegasse e nos atacasse, né? Então, o medo, em essência, o que ele faz é querer garantir a nossa sobrevivência antes de mais nada. O medo, ele vem para que a gente esteja sempre precavido e de olho e atento, para que nada atente contra a nossa vida. E se algo nesse sentido for acontecer, a gente entre no estado de luta ou fuga, ou seja, ou a gente lute contra aquilo, ou a gente fuja daquilo, mas para que de alguma forma a gente vença aquilo, ou se livre daquilo, daquela ameaça, para que a gente sobreviva. Nós, Homo sapiens, somos prova viva de que o medo tem uma função evolutiva essencial. Nossos antepassados só sobreviveram às ameaças da savana ou da floresta porque o medo é uma resposta emocional que prepara o corpo para reagir aos perigos, enfrentar ou fugir. Olha aí, lutar ou fugir, luta ou fuga, né? Na pior das hipóteses, paralisar. Foi enfrentando ou fugindo de predadores, doenças e de nós mesmos que chegamos até aqui. Preciso me conectar a esse medo, não me distanciar, o que é diferente de alimentá-lo. Devo confiar no que estou sentindo e, a partir disso, buscar uma saída para que o medo não seja a única coisa na qual fico pensando. Porque se a gente pensa no cenário negativo, o que a gente está mostrando para a mente da gente? A imagem negativa na qual ela vai acreditar e sobre a qual ela vai criar a nossa realidade. O chakra básico é lá no períneo, né?
Pensa quando você toma um susto. Pensa quando você está dirigindo um carro e te fecha. Na hora que você toma um susto, você não trava toda aquela região do períneo? É como se viver assustado ou viver com medo fosse emocionalmente, energeticamente, te manter com esse chakra travado ou esse chakra bloqueado. E uma vez que você bloqueia o fluxo da abundância, de fato você passa a vibrar só na escassez, tendo como intermediário desse movimento o medo. O medo, ele é interessante como precaução e ele nos protege, ele nos defende a partir do momento que de fato ele tem um papel dentro da gente de precaução. Agora, quando ele passa a ter um papel de preocupação ou pré-ocupação, o que acontece é que ele já está num nível super elevado, ele já está se baseando em coisas que nem são reais, são em cenários que a gente está projetando dentro dos e se isso, mas e será que é aquilo? Né? E aí quando ele vira uma preocupação, aí é como se ele já tivesse saído do domínio, porque a precaução é muito diferente da preocupação. A precaução é o que estava dizendo aqui no texto, é eu me conectar com o meu medo, mas sem alimentá-lo, né? Isso é a precaução. Agora, a preocupação é de fato eu me lançar no estado de ansiedade, é de fato eu entrar no fluxo em que eu bloqueio totalmente as coisas boas e a abundância de chegar até mim, né? Das possibilidades positivas, então, e fico de fato só jogando para minha mente aquela criação de cenários catastróficos com os quais eu me preocupo e que de alguma forma, assim, a gente vai vendo que eles são temperados realmente com uma negatividade, com um pessimismo, né, em termos de criação absurdos. E na hora que a gente vê, a gente está sofrendo por aquilo. E é muito diferente, gente, do não ter medo simplesmente e absolutamente. Por quê? Aí vira uma coisa que eu descobri esse termo hoje, chama resposta contrafóbica. A resposta contrafóbica é meio que assim, eu vou de qualquer jeito e nada vai me acontecer. Tá, ser destemido é uma coisa, ser irresponsável é outra também, né? Toda vez que vier aí na nossa mente um medo de perder, um medo de não ter, um medo de não ser, o medo do e se acontecer, o medo do e se acontecer de novo, ou o próprio medo de sentir medo, que é uma coisa tão normal, né, tão comum, que a gente pare de fato para olhar, pensar se a gente não está olhando para a mão, se a gente está olhando, na verdade, para a projeção, né, da sombra dela na parede, e a gente consiga, depois desse exercício que a gente tem feito aqui semanalmente, olhando para cada uma das emoções, olhando para cada um dos chakras, que a gente consiga de fato abraçar esse medo, o que é muito diferente de alimentá-lo, que é abraçar de fato para a gente compreender, para a gente aprender com ele e para que a gente o mantenha sob domínio, mas sem deixar que ele nos domine e nos feche ao fluxo de abundância da vida, tá bom? Então, convido vocês agora para que a gente faça a nossa mentalização com envio de Reiki e convidar vocês a inspirarem bem profundo, a irem de fato relaxando a cabeça, os pensamentos, cada parte do corpo, da mente, da alma, inspirando e expirando profundamente, permitindo que a energia do Reiki venha chegando devagarzinho e tocando hoje, sobretudo, cada um dos medos, sejam medos escondidos no passado, sejam medos disfarçados no futuro, e simplesmente a energia do Reiki nesse momento venha tocando cada um deles, levando luz, levando clareza, levando cura para cada um desses medos, para que a gente tenha a condição de olhar para cada um deles e de fato compreender o que é real e o que simplesmente é fruto da nossa mente e não faz mais sentido sentir. Inspirando profundo e deixando que a energia do Reiki toque da cabeça aos pés. Eu convido vocês agora a deixarem a mente levar vocês para um lugar bem tranquilo e sereno, de frente para uma grande árvore. Uma árvore linda, forte, robusta, como você nunca viu. E estando ali diante dessa árvore, vocês vão percebendo como as folhas dela são bonitas, como os galhos são fortes, como o tronco é robusto, como a partir das suas raízes essa árvore se transforma em vida e vida em abundância. Então, você percebe que a mágica, a verdadeira mágica, está nas raízes. De pés no chão,
você traz o olhar para si mesmo e para si mesma agora e observa que de você também partem raízes que se aprofundam na terra, buscando se conectar ao fluxo de toda a riqueza que ela tem a te oferecer. A partir do seu chakra básico, que vibra agora no vermelho intenso, na altura do seu períneo, você permite que as suas raízes vão ainda mais além, se aprofundando profundamente na terra. E então você abre o fluxo para se conectar com toda a prosperidade que a vida tem a te oferecer. Agora você compreende que o seu grande canal de conexão com a realidade, o chakra básico, tem um guardião chamado medo, e que ele, fora de equilíbrio, ao invés de te expandir, pode te limitar. Sabendo disso, você se abre para além dos seus medos e receios, e se permite estar acima de cada um deles para se conectar com toda a forma de abundância. Abundância de alegria, de coragem, de felicidade, de fé, de leveza, de segurança, de amor. E você definitivamente se coloca no controle desse chakra, para que o medo não te limite mais nem te faça vibrar na escassez do viver. Você troca a escassez pela abundância de possibilidades, de decisões, de perdão, de vida, de libertação, de ir além. E tendo agora no medo um aliado para te defender, você reequilibra sua conexão do chakra raiz, para se reconectar com tudo que te faz crescer. Você compreende, enfim, que o medo é o grande guardião do chakra das suas raízes. E sabendo dosá-lo e usá-lo a seu favor na medida certa, você abre as suas próprias portas para se conectar com toda a abundância da existência, estendendo as suas raízes para fortalecer a sua essência. Então respira fundo. E a cada vez que as suas raízes se aprofundam e recebem da terra toda forma de vida e vida em abundância, você vai absorvendo vida, vai absorvendo abundância e abrindo definitivamente em equilíbrio essa válvula do medo, você se reconecta definitivamente a esse padrão de vida e vida em abundância. Continua vibrando nessa sensação de se permitir, de se expandir, de dominar o medo e a partir desse domínio, desse reequilíbrio, se abrir e se expandir para toda forma de abundância, de prosperidade, de vida e de vida em abundância dentro e fora de você. Então, inspirando profundo, devagarzinho no seu tempo. Vem voltando, movendo o seu corpo, os pés, as mãos, acordando devagarzinho os pensamentos, a consciência. Então, no seu tempo e no seu momento, vai inspirando fundo e despertando no aqui e agora.